Encontrei este bilhete pregado em uma árvore no gramado da minha casa. Eu realmente não sei como descrever isso. Vou contar para vocês o que ele dizia. O bilhete dizia o seguinte: eu vi você hoje. Foi seu aniversário. Você não me viu. Você quase nunca faz isso. Sua pele parecia tão bonita e saudável, e seus olhos eram os mais lindos que eu já vi. Você cresceu muito. Lembro de como você parecia diferente quando era mais jovem. Lembro-me do dia em que te conheci. Foi há 4 anos. Eu estava sentado à minha nona mesa, de cabeça baixa, ouvindo a professora recitar nomes para a chamada. A professora gritou um nome que não reconheci, e uma voz estranha respondeu atrás de mim. Havia uma nova aluna? A professora não parou por um segundo, apenas continuou gritando nome após nome. Virei minha cabeça para onde a voz tinha vindo. Eu vi você, uma coisa pálida, tão magra, com os olhos tão vermelhos, num assento que deveria estar vazio. Eu vi os vagalumes voando ao seu redor, piscando. Dezenas deles, nunca se afastando de você. Eu os vi passando por você e saindo pela sua pele, como se você fosse uma névoa para eles. Você acredita que pensei que você fosse um fantasma? Ninguém mais pareceu reconhecer a nova estranha sentada no fundo da classe. Aula após aula, hora após hora, se passaram enquanto eu esperava que algo acontecesse. Para alguém notar você, para você ir embora, para você soltar um grito macabro e me arranhar como na história de terror em que eu tinha certeza de que estava. Mas nada aconteceu. Os professores iam e vinham. Meus colegas riram e brincaram, e você ficou ali sentada. O sinal tocou para o recreio. As outras crianças correram para suas tarefas mundanas durante o dia, deixando eu e você juntos na sala de aula vazia. Você se levantou e puxou uma cadeira da mesa ao seu lado, colocando-a de frente para sua mesa. Você virou a cabeça para mim e falou: bem, você está lento hoje. Vamos, faça-me suas perguntas. Não sei por que não fugi gritando naquele momento. Provavelmente teria sido melhor para mim no longo prazo, mas não vamos nos apressar. Acho que, naquele momento da minha vida, eu estava muito sozinho. Achei que havia apenas 50% de chance de você me matar, e os outros 50% eram de alguém querer falar comigo. As prioridades infantis também não fazem sentido para mim hoje em dia. Então segui o fluxo. Fui até sua mesa, sentei na cadeira que você puxou para mim e fiz minha pergunta. O que você era? Você me disse que não sabia. Você disse que já foi criança, assim como eu, com pais e amigos. Você costumava frequentar as mesmas escolas que eu. Aí, um dia comum, quando você tinha 10 anos, você simplesmente acordou e estava assim, coberto de vagalumes, e ninguém conseguia se lembrar de você. Ninguém, nem mesmo seus pais. Você me contou como eu notaria você todos os dias. Como eu pensaria em você até o recreio todos os dias. Como eu viria até você todos os dias. Como conversaríamos todos os dias. Como nos encontraríamos pela primeira vez todos os dias, nos últimos 3 anos. Sobre como eu esqueceria no instante em que saí da sala. Como todos esqueceriam você. Como os vagalumes os criariam. Como nos últimos 3 anos você esteve sozinha. Sua história foi muito difícil de acreditar. Perguntei em que show de pegadinhas eu estava. Você parecia, bem, nada impressionada e me pediu para continuar contando minha história. Fui pego de surpresa. Você disse que, da última vez que estive aqui, eu estava lhe contando uma história de terror sobre uma casa mal assombrada. Conforme você detalhou a história, arrepios correram minha pele. Era uma história que eu estava inventando na minha cabeça.
uma história que ainda não tinha contado a ninguém. Naquele momento, abriram-se diante de mim 1 milhão de reações, todas simultaneamente adequadas e inadequadas. Mas a única coisa que me pareceu adequada foi terminar a história para você. Então eu fiz. No meio do caminho, você me interrompeu para perguntar se minha mãe já havia se recuperado da doença. Tive que balançar a cabeça, um pouco envergonhado por ter compartilhado esse assunto particular com uma estranha. A história terminou poucos minutos antes do recreio. Minha próxima aula foi em outra sala. Você me disse que deveria ir. Sua firmeza me levou de volta. Você parecia tão aceitando seu destino. Como se você já tivesse se acostumado com a ideia de ser esquecida para sempre. Eu era uma criança naquela época. Eu não era uma criança particularmente inteligente. E provavelmente estava começando a ter uma paixão. Então você pode desculpar o que fiz a seguir como um exemplo da minha estupidez infantil. Peguei minha tesoura, pressionei contra a pele do braço e cavei. À medida que tirava sangue, empurrei-a para frente, até que o corte ficasse no formato que eu queria. Letra por letra, cravei seu nome em meu braço. Só para você saber, não me arrependo disso. Não me entenda mal. A estupidez infantil pode ter me obrigado a fazer isso, mas com certeza não fez a dor passar. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Mas mesmo naquela época, quando criança, eu achava que o que estava acontecendo com você era injusto. Lembro de como seus olhos ficaram quando você viu isso. A confusão. Como foi estranho para você que alguém quisesse se lembrar. Lembro-me daquele olhar tão claramente. Quando acordei no dia seguinte e vi seu nome em meu braço, lembrei de você. Eu não esqueci. Naquele dia, pela primeira vez, tivemos uma conversa que não foi tão unilateral. Você disse que ninguém nunca tinha feito nada parecido antes e sugeriu que eu poderia ter uma doença mental. Não vou negar. Isso poderia ser verdade. Enquanto conversávamos, um pensamento arrepiante veio à minha cabeça. Você preferia quando eu não lembrava? Naquela noite, eu estava sentado na minha cama, olhando para o seu nome no meu braço, me perguntando se deveria encobri-lo para não poder ver e devolver a sua privacidade, quando ouvi um estrondo. Olhei para cima e vi a janela do meu quarto quebrada e uma pedra suja no chão. Olhei pela janela quebrada e vi uma figura escura no meu gramado. Você estava lá fora gritando sobre como deveríamos sair. Levei um tempo para me acostumar com o quão ruim você era em conversar com as pessoas. Anos sem prática deixaram você um pouco enferrujada. Tudo bem, tivemos muito tempo. Nos 2 anos seguintes, passamos a maior parte do nosso tempo livre juntos. Na maioria das vezes, conversamos. Você me contaria um aspecto da sua vida e como você viveu. Você ainda ficou em sua antiga casa. Seus pais nunca notaram a comida que havia desaparecido. Nunca notaram o quarto extra ou que você roubou as chaves extras. Uma noite, eu confidenciei a você que estava começando a pensar que você fazia parte da minha imaginação, ao estilo Clube da Luta. Afinal, o que você poderia fazer comigo que eu não pudesse fazer comigo mesmo? Você passou o mês seguinte tentando deixar marcas de mordida em minha orelha ou pescoço para provar algo. Ainda tenho algumas cicatrizes na orelha. Olhando para trás, pude ver os sinais de alerta começando. Sua pele parecia ficar cada vez pior, cada vez mais pálida, e você esfregava os olhos em carne viva. Foi no inverno que recebemos nosso chamado de despertar. A manhã começou como qualquer outra.
Acordei, escovei os dentes e comecei a procurar roupas para vestir. Era uma manhã de inverno e meu quarto estava escuro, então não vi seu nome no meu braço. O frio causou arrepios em meu corpo e tirei uma jaqueta de manga longa. Terminei de arrumar e fui para a escola. No ônibus escolar, me senti estranhamente contente, como se algo que me preocupava tivesse simplesmente desaparecido. Subi as escadas da escola, desci o corredor, passei pela porta da sala de aula e sentei-me à minha mesa. A mesma sensação de um fardo esquecido perseguia minha mente. O que eu estava esquecendo? Quando chegou o recreio, fiquei sentado na minha mesa, enquanto meus colegas corriam. Parecia um ritual, mas eu não sabia para quê. Eu estava pensando em sair para me juntar a eles, quando ouvi isso. Era algo pequeno ao vento, como um sussurro, mas que vinha repetidamente, incessantemente. Parecia meu nome. Eu sabia que isso era estranho, que merecia minha atenção, mas me sentia estranhamente calmo. Tudo ficaria bem. Tudo ficaria bem. Apenas ignore isso. Fiquei sentado à minha mesa. Minha mente era uma zona de guerra entre duas vozes conflitantes e contraditórias, quando senti uma força puxando minha manga. No momento em que percebi isso, a manga da minha jaqueta se abriu. Vi seu nome em meu braço e depois sua mão que rasgou minha jaqueta. Você estava gritando comigo há mais de 20 minutos. Acho que foi nesse momento que percebemos o quão tensa era realmente a nossa amizade. A um passo do esquecimento completo. Passamos juntos a maior parte do ano seguinte na biblioteca da cidade, tentando descobrir o que eram os vagalumes. Não foi realmente um problema para mim. Por causa do tratamento da minha mãe, minha família não tinha condições de viajar e nossa casa não tinha mais aquecimento. Então, fiquei feliz em passar meu tempo com você. Tentar encontrar informações era um quebra-cabeça por si só. Afinal, como eu leria sobre pessoas das quais não conseguia me lembrar? E como descobriria quem era especial quando ninguém conseguia se lembrar o suficiente sobre elas para registrá-las? Encontramos nossas antigas árvores genealógicas e registros. Individualmente, anotávamos o nome de todas as pessoas do livro em 2 listas e depois comparávamos. Os nomes que eu não tinha lembrado de anotar, mas você sim, se tornariam um foco. Eram os nomes que estavam sob a maldição dos vagalumes. Compilamos uma lista de livros suspeitos. Livros que pensávamos que poderiam nos ajudar, porque foram escritos ou eram sobre as pessoas que procurávamos. Li os livros, com a lista de nomes lado a lado, lendo novamente a cada página do livro. Você vasculhou a internet nos computadores da biblioteca em busca de artigos sobre as pessoas. Nossa busca nos levaria ao primeiro vislumbre do que realmente estava acontecendo com você. Já era tarde da noite quando você encontrou a foto. Eu estava um pouco sonolento naquele momento e quase cochilando quando ouvi uma inspiração forte. Me virei e vi você de pé, apontando para a tela. Eu não vi nada. Bem, qualquer coisa digna de nota. Na tela havia a imagem de uma clareira em algum lugar da floresta. Você ergueu seu pedaço de papel onde havia marcado 2 nomes. Suzy Reagan, 13. Terry Reagan, 12. Irmãos. Por um momento, vi o papel e a tela lado a lado. E então eu os vi. 2 figuras emergindo da mata em direção à câmera. Eles eram quase humanoides, com exceção de seus membros, que se estendiam até proporções bizarras. Sua pele branca e inexpressiva era a de um albino puro e parecia mais com casca de árvore do que qualquer coisa que você esperaria encontrar em uma pessoa. Uma nuvem de vagalumes cercou a dupla. O mais baixo parecia emaciado.
Eu podia ver suas caixas torácicas, em torno das quais seus olhos, Deus, os olhos deles, tão pequeno, tão vermelho. O mais alto, de cabelos brancos, não parecia mais vivo. Eles eram pouco mais que pele enrolada em um esqueleto. Vagalumes enxameavam das órbitas vazias do par. Ambos estenderam a mão para a câmera. Eu olhei para o artigo em torno da foto. Era um blog postado por um viajante, 20 anos depois da última menção às duas crianças. A imagem também era um mistério para o cinegrafista. Já fazia algum tempo que ele queria ir para a floresta retratada, mas, na verdade, nunca se lembrava de ter ido lá. A foto apareceu em sua câmera um dia, do nada. Por um momento, olhei para seu rosto. Seu rosto magro e pálido, com aqueles olhos com veias vermelhas. Isso seria você quando minha cicatriz desaparecesse? Apenas um horror ambulante que eu vislumbrava e depois esquecia? Trabalhamos em nossa lista de leitura em um ritmo muito mais rápido a partir daquele momento. Talvez devêssemos ter ido mais devagar. Pelo menos cada livro, cada site que deixamos intocados, prometiam esperança. Os livros que terminamos e jogamos de lado não prometiam nada além da clareira na floresta como futuro. E jogamos fora muitos livros. Acredito que rasguei 3/4 da minha lista de leituras antes de tropeçar no diário. Oh, Deus, aquele diário horrível, horrível. O diário pertencia a um paciente mental, chamado Joey, que afirmava ser um serial killer. Ele foi trancado em um sanatório quando a polícia descobriu que suas supostas vítimas nunca existiram. Ele foi diagnosticado com necessidade de atenção e afastado. Eles deveriam eletrocutá-lo. Eles deveriam fritar ele até que sua carne derretesse e seu cabelo queimasse. No diário, ele falou sobre como executou seus assassinatos. Ele sabia coisas bizarras e perturbadoras que ninguém mais sabia. Ele conhecia criaturas estranhas que viviam na floresta. Deles, seus favoritos eram os vagalumes. Não vou contar como ele convocou essas coisas. Eu confio em você. Confio em você mais do que em qualquer pessoa, mas uma coisa como essa pertence mais à terra do que à mente humana. No final, basta saber que essas coisas não eram vagalumes. Joey começaria seu ritual levando uma criança. Qualquer criança, qualquer pessoa que ele quisesse. Ele poderia pegá-los a qualquer hora, na calada da noite, em suas próprias casas, ou em plena luz do dia, em seus quintais. Não importava se ele fosse visto. Ele os levaria para sua casa e os arrastaria para dentro. Ele não se importou. Como eu disse, isso não faria diferença. Ele os arrastaria para uma sala especial em sua casa. Aqui, os vagalumes vinham e se agarravam a eles. Agora ninguém estava procurando pelas crianças. Nem a polícia, nem os pais. Ninguém. A partir de então, ele poderia fazer o que quisesse com o garoto. Ele se cansaria deles depois de 1 ou 2 dias, depois que a criança tivesse quebrada. Nesse ponto, ele se livrava deles. Serrote, faca de cozinha, qualquer coisa funcionaria. Ele detalhou um grande poço de corpos que mantinha na floresta, repleto de insetos. Um dia, acho que ele também se cansou disso. Então foi direto para a delegacia e se entregou. Não por culpa, não. Ele só queria que alguém soubesse sobre as coisas que ele estava fazendo. Maldito doente. Ah, não fique com a ideia errada. Ele nunca parou de matar crianças. As portas do sanatório não o impediram de fazer o que gostava. Isso apenas o fez improvisar. Ele abriu um novo caminho. Ele modificou as moscas para que pudessem sobreviver sem hospedeiro, apenas em estado dormente.
Quando uma criança, ele especificou a idade, se aproximava do enxame, ele se agarrava e começava o seu efeito. Com o passar dos anos, a criança se transformaria horrivelmente nas coisas que víamos na floresta. Eu gostaria de poder odiá-lo em paz. Eu gostaria de poder dizer que o mundo não precisava mais dele. Mas isso não seria verdade. Ele detalhou uma saída. Na página final, havia uma explicação exata de como se livrar dos vagalumes. Você deve ter visto alguma coisa na minha cara porque, naquele momento, você perguntou se eu tinha encontrado alguma coisa. Eu disse não e fechei o livro. Alguns minutos depois, você desligou o computador. Você pegou o último livro e leu sozinha. Quando você chegou à tampa final, você a jogou de lado. Perguntei o que deveríamos fazer agora. Você disse que estava tudo bem. Eu poderia ir para casa. Conversaríamos sobre isso pela manhã. Levantei-me e passei pelas estantes de livros. Fui até a entrada da biblioteca, mas parei do lado de fora e esperei. Esperei até ouvir os sons de fungadelas. Voltei furtivamente para a nossa mesa, onde você estava soluçando baixinho. Você estava com a cabeça nas mãos. Sentei-me novamente, enquanto você levantava os olhos para mim. Você disse que gostaria de nunca ter me conhecido. Como você ficou feliz quando não tinha nada a perder. Como eu arruinei sua vida. Você nunca ficou melhor em conversar com as pessoas. Essa foi a pior confissão de amor que já ouvi. Lembro-me de como nos beijamos naquela noite. Lembro-me de suas mãos segurando meu cabelo. Eu me lembro daquele beijo. Eu gostaria que pudesse ter sido apenas um beijo. Me desculpe por ter arruinado aquele momento. Quando meus braços estavam ao seu redor, eu estava perto o suficiente para roubar um vagalume sem você perceber. Lembro de segurar o vagalume na mão. Lembro de como ele lutou. Até que aconteceu. Até que fosse uma parte de mim. Os vagalumes mudaram. Eles vieram até mim e deixaram você. Lembro do olhar familiar em seus olhos. A confusão. Eu nunca mais quis ver aquela confusão em seus olhos novamente. Você merecia ser amada e merecia saber disso. Eu não estava realmente vivendo de qualquer maneira. Você estendeu a mão para mim. Eu me afastei enquanto as últimas luzes de reconhecimento desapareciam de seus olhos. E então, você estava apenas olhando para um estranho, afastando-se em meio a uma multidão de estranhos. Isso ocorreu há 1 ano. Você melhorou muito desde então. Você tem tantos amigos agora. Tanta gente na sua festa de aniversário. Você também parece muito mais saudável. Eu não tive tanta sorte. Minha pele ficou muito mais pálida e meus olhos doem o tempo todo. Eu não poderia ir para a escola como você fez todos esses anos. Mas não perdi meu tempo. Encontrei o poço do Joey. Os corpos. Havia tantos corpos. Há um túmulo para essas crianças agora. Sem mim, minha mãe poderia pagar sua cirurgia. Ela parecia tão feliz. Ontem mesmo, eu a vi brincando com meu irmãozinho. Eu vi você chorando ontem. Você estava com seus amigos, rindo. Por um breve momento, seus olhos encontraram os meus e então ficaram tão úmidos. Acho que vou embora. Para sempre, eu acho. Você não vai ficar feliz se eu ficar por aqui. Estou tão feliz por ter conhecido você, mesmo que você não se lembre de mim. A carta termina assim. Às vezes, passo por episódios depressivos. Eu me sinto tão sozinha, mesmo com meus amigos. Não sei o que se passa na minha cabeça nesses momentos. E às vezes, acabo na banheira, com uma faca nas mãos e os pulsos sangrando. Até agora, pensei que estava cortando os pulsos. Eu não estava. Os cortes são letras.
Estou gravando um nome no meu braço. É o nome dele.